Ainda não é oficial, mas já é dada como certa a saída do Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. As pessoas já tratam ele como ministro ainda no cargo e ele já teria até se despedido da equipe. Eu vou explicar rapidamente para você o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Aproveita, já se inscreve no canal, dá essa força para a gente fortalecer o trabalho, tá bom? É um cliquezinho e ajuda demais o nosso trabalho. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí é a seu critério, tá bom? Olha, a gente está acompanhando essa novela do Mandetta no Ministério da Saúde, que o Bolsonaro há muito tempo está fritando ele, há muito tempo o Mandetta já está demonstrando a insatisfação com a maneira como está sendo conduzida essa situação. E nós vimos no Fantástico, nesse último domingo, que o Mandetta realmente partiu para o confronto. Ele deu uma entrevista no Fantástico, na Rede Globo, que é a emissora que o Bolsonaro odeia, a emissora que o Bolsonaro quer fechar, que ele fala que é uma concessão de serviço público e que ele vai rever essa concessão, que ele vai fechar a Rede Globo. E o Mandetta vai lá dentro da Rede Globo e dá uma entrevista dura, criticando realmente o governo. Tudo isso por quê? Porque tinha vazado na CNN Brasil, que é uma televisão que tem toda a cara de ser uma emissora bolsonarista, uma ligação telefônica entre o Osmar Terra e o Onyx Lorenzoni, combinando como que iam fritar o Mandetta, para quem seria o substituto, discutindo que o Onyx Lorenzoni falou que por ele já teria cortado a cabeça dele e que provavelmente o Mandetta, saindo do Ministério da Saúde, iria para o Dória, que é inimigo do Bolsonaro. Então passando a ideia de que o Mandetta é um traidor, né? Que o Mandetta está só achando um jeito de trair o Bolsonaro porque ele quer ir mesmo para o braço do Dória. Essa situação está insustentável. O Mandetta provavelmente já deu essa entrevista para jogar uma pá de cal realmente, para jogar tudo para cima e que se dane, agora ele que me mande embora, porque se ele sai, ele valida o que estava naquela ligação, porque ele sai, ele vai ficar sem trabalhar, o Dória vai chamar e ele é capaz que vá. E aí ele vai passar realmente como traidor para os bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro, né? Então ele falou, não, você vai ter que me demitir. Foi isso aquela entrevista, você vai ter que me demitir. E agora, os militares que apoiavam o Mandetta, militar o que tem de mais importante é hierarquia. Os militares apoiavam o Mandetta, mas quando ele dá uma entrevista cutucando o presidente tão fortemente, eles vieram dizer, é um confronto desnecessário, não precisava ele ter feito isso. Desrespeitou a hierarquia, os militares que davam apoio já se distanciaram, já falaram, olha, não serve realmente para estar na equipe porque esse cara não é leal. A partir daí, o Mandetta está mudo. Teve uma reunião ministerial na terça-feira, ontem. Ele entrou mudo e saiu calado. Eram vários ministros, falaram de vários assuntos, ele não abria a boca, nem quando o assunto era saúde. Quando o assunto foi saúde, ele também, os outros falaram, ele ficou quieto. E aí as pessoas disseram realmente, ele é um ex-ministro no cargo. Isso, na verdade, não sei se você está inteirado, mas é uma analogia que no futebol é comum a gente falar assim, um ex-jogador em atividade, um ex-atleta ainda em atividade. Porque às vezes o cara já está meio que no fim da carreira, já não produz o que deveria, aí machuca, demora para voltar, mas tem contrato, né? Então ele vai lá, ele treina, mas nunca joga, quando joga não produz. Aí as pessoas falam, vixe, esse é um ex-atleta em atividade, é um ex-jogador em atividade. Então já se está sendo tratado o Mandetta como um ex-ministro que está ainda no cargo. E é incrível, né? Porque assim, a gente não se assusta com mais nada desse governo. Mas a gente está vendo que o Bolsonaro, desde o começo, ele está contra o Mandetta por uma questão muito simples. O Bolsonaro não quer fazer nada que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Isolamento, ele é contra. A gravidade da situação, ele diz que é uma gripezinha ou um resfriadinho. Gente, em um mês... De um mês para cá que nós começamos a ter mortes registradas pela Covid-19. Nesse um mês, já morreram mais pessoas do que morrem de gripe o ano todo no Brasil. Você pega quantas pessoas morrem de gripe em um ano e pega quantas pessoas morreram nesse mês. Já tem mais nesse mês. Então não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Mata, entendeu? Mas ele faz questão que não. Ele quer usar cloroquina, que é um medicamento que não foi testado para Covid-19. Até porque a doença é nova.
né? Você tem que fazer testes, isso demora, mas ele quer que o médico use. O que é tão absurdo, porque quem escolhe o tratamento é o médico, não é o presidente da República. Cada paciente é um. O médico vai tratar e vai ver o que é melhor para aquela pessoa. Porque não é um remédio que é para todo mundo, não. Depende do seu caso, depende da sua idade, depende da sua condição de saúde, dos problemas que você tem. O médico avalia de um por um, não é o presidente que decide isso. E aí ele não aceita o Mandetta, não porque o Mandetta é um super-ministro, mas simplesmente porque o Mandetta faz o que qualquer pessoa faria. Segue a Organização Mundial da Saúde. Até porque, cá para nós, o Mandetta não é nenhum santo, não é nenhum super-herói. Muitas pessoas nem sabiam quem era o ministro da Saúde antes dessa situação. Então vou fazer só um resumo para você ver quem é esse tal de Mandetta. Ele era um deputado federal do Mato Grosso do Sul. Até 2010 ele era do PMDB. De 2010 até hoje ele mudou para o DEM. E no DEM, em 2010, quando entrou o governo Dilma, veja, ele é médico. No governo Dilma, ele foi contra o programa Mais Médicos. Ele era radicalmente contra trazer os médicos cubanos. Eu até nem estranho, porque até hoje as pessoas, os únicos dois tipos de seres humanos que eu vi que são contra os médicos cubanos são médicos brasileiros, que são arrogantes, que não querem que venha médicos de outros lugares aqui, mesmo que você fale, mas ele vai atender numa aldeia afastada, onde não tem médico. Não, o cara tem uma clínica do lado da casa dele, mas ele não quer um médico cubano lá, onde ele nunca irá. Mas ele não quer. Ou é médico brasileiro que é contra, ou é bolsonarista retardado, né? Que fala que está mandando dinheiro para uma ditadura, que é governo de comunista, que está trazendo guerrilheiro disfarçado. É só esse tipo de gente. Quem foi tratado pelo médico cubano nunca foi contra o programa Mais Médicos, mas o Mandetta foi. Dá para piorar? Dá para piorar, porque ele também foi a favor do impeachment da Dilma. Então ele é golpista. Sim, ele é golpista, ele votou pelo impeachment da Dilma. E dá para piorar? Dá, porque entrou no governo Michel Temer, ele votou pela PEC do teto de gastos, que é uma PEC criminosa. Algumas pessoas chamam de PEC da morte, porque é o seguinte, essa PEC diz que existe um limite de gastos no governo federal. Então você só pode gastar no próximo ano a mesma coisa que você gastou esse ano. Não pode gastar mais. Você só corrige pela inflação. Não é percentualmente. Não é que se gastou 10%, tem que gastar 10%. Não. Se gastou R$1.000, você só pode gastar R$1.000 mais a inflação. Por 20 anos. Então você imagina, a população cresce. Como que eu não posso gastar mais com educação, mais com saúde, se eu tenho mais pessoas para atender? Eu vou ter o mesmo dinheiro, só aumenta a inflação, quer dizer, você só leva em consideração a desvalorização da moeda, mas não o aumento da população. Então você tem o mesmo dinheiro para atender cada vez mais pessoas, e isso por 20 anos. Essa PEC é um crime. O próximo governo que entrar precisa mudar, precisa tirar essa PEC da Constituição. Tem que fazer uma outra PEC que altere esse texto. Esse texto é criminoso. Mas ele votou a favor, o Mandetta votou a favor. E dá para piorar? Dá, porque ele também votou a favor da reforma trabalhista. Então, todas aquelas mudanças que a gente viu, da alteração da lei trabalhista, que você agora pode mandar o funcionário embora de qualquer jeito, não precisa mais da presença do sindicato, flexibilizou tudo, tudo virou uma grande informalidade, né? Não tem mais necessidade de relógio de ponto. Ele votou a favor também. Então, esse cara, nem de longe ele é santo, nem de longe ele é um grande ministro. O problema é que ele saindo, ele vai ser substituído por alguém pior do que ele. Porque essa que é a tradição do Jair Bolsonaro, né? Quando ele tirou o Vélez na educação, ele trouxe o Weintraub. Então agora que ele vai tirar o Mandetta, ele provavelmente vai colocar o Osmar Terra, que é um cara que defende que o isolamento provoca contágio. Ele diz que se você ficar na sua casa, é pior, que você se contagia mais fácil, porque um transmite para o outro. Veja, isso é tão ridículo, porque parece que ele é do tempo que a ciência acreditava na teoria da geração espontânea. Basta as pessoas se aglomerarem que o vírus aparece. Não é. Se a pessoa sair, ela pode trazer o vírus para dentro de casa. Por isso o isolamento. Mas se as pessoas estão juntas, elas não vão se contaminar se não tiver o vírus ali. A pessoa tem que trazer o vírus de fora para dentro para contaminar. Mas é um ministro da Saúde que não entende isso, que não tem como as pessoas se reunirem e uma passar para a outra se elas não estiverem. Elas vão se contaminar se elas saírem. Por isso o isolamento. Então é um cara completamente tapado, é um cara conspiracionista, com as ideias mais absurdas do mundo, e é esse cara que assumiria o ministério no lugar do Mandetta.
Então nem é pelo Mandetta em si, porque o Mandetta não é assim, nada que flor que se cheire. Mas o pior é entrar no lugar dele o Osmar Terra. É mais um terraplanista no governo, é mais um alucinado. Assina embaixo de qualquer bobagem que o Bolsonaro falar para manter o carguinho, para manter o emprego. Mas já está praticamente sacramentado, ele já se despediu da equipe, ele já disse que o Bolsonaro está procurando um nome para substituí-lo, provavelmente o Osmar Terra, mas não necessariamente, ele está procurando um nome. Vamos ver se é o Bolsonaro que vai indicar, se não são os militares que vão indicar, porque a caneta do Bolsonaro não está assinando praticamente nada, mas o fato já está praticamente consumado. Ele só assumiu o compromisso de continuar os trabalhos até um novo ministro ser indicado e provavelmente até lá ele não vai dar entrevista, não vai falar mais nada, vai esperar acabar, ser demitido para sair como ele queria. Né? Se ele deu entrevista, ele queria ser demitido. Então ele vai ser demitido como ele queria e não vai pedir demissão. Tá certo? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!